Então, para o começo da nossa aula, iniciamos conhecendo sobre o conceito de PI, síntese de evidências, a definição do problema, a busca, por evidências, o processo de seleção de revisões sistemáticas e chegamos, então, à extração desses dados, das revisões sistemáticas que foram selecionadas. E como todas as etapas anteriores, deve ser executada também com cuidado e disciplina, de forma sistemática e transparente. Então, nessa fase, a gente procura buscar e minimizar ao máximo a possibilidade de erros, porque é a partir desse momento que os resultados das revisões sistemáticas selecionadas para lidar com um problema prioritário começam a ser transcritos, dos estudos para a sua utilização prática em si, Então, a extração de dados ela é o estágio de qualquer síntese que envolve essa transcrição de informações relatadas nesses estudos para um formulário padronizado, Então, esse formulário é elaborado para capturar todas as informações relevantes. Então, assim, numa linguagem que seja bastante específica, alguns usam até código para essa linguagem, mas que esteja ali todos os dados vinculados à pergunta de pesquisa, relevantes para essa pergunta de pesquisa. Eu considero como uma das etapas mais críticas para a validade dos resultados e que consome muito tempo, construindo essa base que vai ser a base para análise, a base para interpretação, a base para elaboração das opções que serão ofertadas como estratégias para lidar com esse problema. Então, no processo de extração, os elaboradores da síntese, eles vão olhar todas as revisões sistemáticas e extrair essas informações relevantes. Essa etapa trabalhosa, e que precisa de uma equipe engajada mesmo, comprometida. Então, ela precisa ser completa, precisa ser acessível para futuras atualizações, e compartilhamento das informações. Precisa ser transparente, então todos os processos anotados e apresentados, e para que minimize esses erros, esses potenciais vieses e erros humanos, que seja ali preferivelmente realizada por duas pessoas, para tentar fazer com que se tenha esse processo mais fidedigno possível. Então, para o desenvolvimento da etapa da extração de dados, os autores experientes, eles definem de antemão quais informações dos estudos selecionados eles irão utilizar. Então, essas informações, elas devem estar diretamente relacionadas, como eu mencionei, com a pergunta de pesquisa. Então, para que a evidência possa apoiar, possa informar. Então, o objetivo da definição de quais dados serão extraídos desses estudos, dessas revisões sistemáticas selecionadas, é auxiliar os autores na inclusão das informações pertinentes, acerca da elaboração e da descrição das opções para lidar com o problema político em questão. Então, esse procedimento todo, ele também deve ser compilado o máximo de informações possíveis, evitando retornos frequentes também a esses textos, a esse artigo, e auxiliar nessa avaliação geral, de elegibilidade, de inclusão ali das revisões. Na fase preparatória, é aconselhável, nessa fase inicial, é aconselhável que se desenvolva esse formulário para a extração desses dados, Então, a gente pensa em todas as variáveis que são importantes, em todas as informações, para que esses dados sejam coletados de forma bem definida, o que se espera de cada uma da informação. Então, esses formulários, eles podem ser longos ou curtos, dependendo da necessidade, dependendo da pergunta, E as definições de cada variável é muito importante também. Então, existem para essa tarefa inúmeras possibilidades de uso de formulários, como os formulários eletrônicos, como o Microsoft Excel, ou preparados livremente, com editores de texto. Pode ser a modo vintage também, que é papel e caneta. Tem softwares específicos atualmente, como o Ryan, que eu acho que foi o que a Alessandra apresentou também.
Mas para a extração, tem alguns softwares que o Ryan auxilia ali nessa fase da seleção. E para a extração, tem alguns softwares como Covidence, tem muita coisa nessa área aí surgindo para que se possa criar esse banco de dados, né? Uma dessas opções que eu mencionei vai ter diferença na questão do custo, né? Na questão da forma de organização, né? Do grupo elaborador, de quem está realizando essa revisão, né? Essa síntese de evidência. Então, para aumentar essa confiança toda, é necessário que se tenha esse planejamento, né? E, além disso, a gente orienta que se tenha um teste piloto ali com uma quantidade de revisões iniciais para que se possa calibrar esse formulário, para aumentar a confiança, né, no processo de extração dos dados. E na fase da extração em si, a gente espera que se colete os dados com um detalhamento suficiente, né, para complementar o formulário sobre características dos estudos incluídos. Então, deve ser realizada de forma sistemática, com seus elementos, todos eles abordados em profundidade. E esses dados, eles são decididos com essa antecedência, justamente para que se possa, né, coletar. Então, são informações retiradas, né, diretamente do estudo, incluindo detalhes sobre metodologias, sobre os tipos de estudos, os participantes, né, os contextos, entre outras questões, né? Para as revisões sistemáticas, nas revisões sistemáticas, né, e como ela é a base, e revisões em geral, né, overview, sempre a gente recomenda que na planilha de extração de dados constem informações com detalhamento, né, como informações sobre o processo da extração de dados, então o nome do revisor, a data da extração, a identificação de cada estudo e de quais dados estão sendo extraídos, né, os critérios de elegibilidade para confirmar a elegibilidade do estudo, né, para revisão, e identificar, né, cada estudo, né, de quais dados estão sendo extraídos, os métodos do estudo, então qual foi o delineamento dos estudos que foram incluídos na revisão, recrutamento, como que foi realizado a amostragem, o processo da amostragem, né, quando é possível, visualizar esses dados, o tempo da intervenção, os vieses, né, os possíveis vieses que tem nessa revisão, os participantes, então, característica de cada participante, né, a idade, comorbidades, estado socioeconômico, país de residência, né, o local da intervenção, né, da entrega da intervenção ou da ação, a intervenção ou a ação específica, né, então, descrever essa intervenção e os possíveis comparadores, né, os componentes, a forma que foi entregue essa intervenção, essa ação, o período, se foi uma intervenção, as dosagens, a frequência, né, a duração, fatos relevantes para a implementação dessa intervenção, né? E também como é medida essa intervenção, como que foi mensurado aí essa intervenção ou essa ação de uma forma geral. Também coletamos como que os desfechos foram analisados, quais foram os resultados, qual foi o instrumento para medir, né, o desfecho, limites inferiores, superiores, medidas de associação, métricas, né, específicas para cada desfecho. E o tempo também da medida desse desfecho, né? Então, todos esses resultados e ainda também resultados que sejam desfavoráveis ou que foram inesperados, né? Limitações que a revisão trouxe, conclusões, comentários e observações. Então, é um leque de informações, e por isso que eu falo que a parte mais trabalhosa é um leque de informações que a gente precisa coletar. Para as sínteses de evidência, além dessas informações que nós comentamos todas, que também devem conter, além desses dados, recomenda-se, né, a recomendação assim, tanto da EVIPNet, né, a EVIPNet, que o Ministério da Saúde no Brasil é a Secretaria Executiva e tantos outros, a EVIPNet de um modo geral, né,
ela traz recomendações, né, de coletas também, e que essa coleta ela deve ser muito cuidadosa em termos das categorias da opção, e que é fundamental ali para auxiliar na elaboração das opções. Então, para além daqueles dados, a gente quer que tenha também as características dos estudos, mas que esses principais achados sejam elencados conforme essa categoria que a gente vai, então, identificando, né, que é a fundamental variável para elaborar, né, para extrair os dados e informações relevantes para gerar uma opção política. E, além disso, a gente fala muito em síntese de evidências para políticas, que entender o contexto é fundamental para a implementação. Então, é necessário a gente saber a proporção dos estudos, né, que incluíram população-alvo, para reconhecer em que contexto essas opções já foram implementadas e identificar a sua aplicabilidade na população-alvo, né, da síntese de evidência para políticas. É também importante conhecer a proporção de estudos que foram realizados nos países ali de baixa, média renda, né, ou então média, alta renda, isso vai variar das orientações, mas com essa coleta, né, de dado sobre o local em que esses estudos primários que foram incluídos naquelas revisões sistemáticas, eles foram realizados, né? Isso fornece dados sobre a perspectiva do contexto, né? Sobre como que essa intervenção foi testada. Então, esses dados eles podem ser obtidos diretamente para identificar, né, quais são esses países de média, baixa renda na internet, no site do Banco Mundial, que é atualizado ali anualmente. Além disso, né, a gente também costuma pedir que se colete ali qual que foi o último ano de busca dessa revisão sistemática que foi incluída, para que a gente possa ali saber quão atual é essa informação, né? Quão atual é esse dado especificamente. Então, além desses dados que a gente está comentando, a gente coleta muitas outras informações que podem subsidiar a elaboração das opções e considerações sobre equidade, sobre a implementação dessa opção, né? Como que ela foi implementada, justamente para a gente poder, logo mais à frente, no próximo módulo também, a gente vai poder observar que a gente vai alocando essas informações em templates, em tabelas específicas. Então, nesse primeiro momento, partimos do pressuposto de que se coleta tudo que for realmente importante, custos, informações sobre implementação, né, como eu estava falando, local da entrega, quem entregou essa intervenção, essa ação, como que foi realizado, né? Então, todas as informações sobre equidade, sobre adaptação a uma população específica, para que se possa, então, conseguir trazer considerações, né, sobre a implementação da opção, sobre análise de equidade, né, ou considerações sobre a equidade dessas opções. Então, além desses dados todos, durante a extração, é possível coletar essas outras informações que subsidiem a elaboração das opções, considerações sobre equidade, implementação. Então, alguns estudos, especialmente as revisões sistemáticas qualitativas e as revisões de métodos mistos, eles disponibilizam muitos dados sobre percepções, sobre experiência dos atores sociais, né, das pessoas que vão estar, de fato, com interesse no assunto, né, na questão, no problema. E também a gente consegue identificar, por meio desses estudos, considerações sobre barreiras ou facilitadores para essa implementação e na organização do serviço, né, da ação, da intervenção. Então, essas informações elas podem ser coletadas nesse momento e incorporadas posteriormente, né, relatadas nas sessões que nós veremos à frente, sabe, na próxima aula.